pessoal, voltamos com a parte 2 da nossa aula. Nós vamos falar de tipos de máquinas térmicas. Bom, então como nós vimos, as máquinas térmicas elas vão funcionar com o mesmo princípio básico que eu expliquei para vocês na aula passada. Só que aí, três coisas fizeram com que os seres humanos, desenvolvessem modelos para se adequar. A primeira coisa foi que ele precisava buscar mecanismos mais modernos. A segunda, mais econômicos e até menos poluentes, tá? Essa é a terceira. Então, juntando essas três coisas, nós temos aí a adequação e desenvolvimento dos tipos de máquinas. Bom, o tipo de máquina utilizado para produzir a roupa que você veste é diferente da que impulsiona o veículo que te levou à escola, né? Esses são dois exemplos distintos, onde você observa que tem máquina térmica funcionando, tá? E que elas foram desenvolvidas para diferentes necessidades, né? Bom, a máquina têxtil a vapor, a tecelagem foi um dos primeiros processos a serem automatizados com as máquinas a vapor, né? Então, antigamente, a colheita de algodão era feita manualmente. Hoje, as máquinas realizam esse processo. E aí, com essas máquinas, houve o aumento da produção de fios, então aumentou essa produção para fabricar aí tecido usado na confecção de roupas, artigos para casas. Olha que legal! Então, essa máquina veio para aumentar a produção, né? Então, ela consegue produzir bem mais. E a locomotiva a vapor, gente? Quem nunca viu uma locomotiva, né? Locomotivas a vapor, ela vai ser realizada por um motor cujas principais partes são caldeira, a máquina térmica e a carroceria. Na caldeira, eles produzem o vapor com uso de energia proveniente de combustíveis, então eles vão queimar, certo? E eles vão transformar aí em trabalho mecânico na máquina térmica. Então, a carroceria vai ser a parte pelo qual se aloja toda a construção. Na locomotiva, há um componente especial responsável aí pelo transporte de água e do combustível, o vagão reboque. Então, essas locomotivas aí, conhecidas como Maria Fumaça, elas utilizam aí máquinas para impulsionar sobre trilhos, né? Elas tiveram um papel muito importante na nossa história, principalmente pelo transporte de carga, né? Então, tá outro exemplo aí que nós utilizamos, máquinas a vapor. Pessoal, nós também temos a turbina a vapor, né? Que são máquinas térmicas que vão transformar aí o calor em energia cinética, que é necessária para colocar o corpo em movimento. Então, a energia mecânica ela vai ser produzida com movimento e transferida por meio do eixo da turbina, que vai ser acoplada aí a um compressor, um gerador ou uma máquina. Quando a turbina é acionada, quando a turbina é acoplada a um gerador, obtém-se aí transformação, que nós já estudamos, de energia mecânica em energia elétrica. Bom, agora vamos falar dos famosos motores a gasolina e a diesel. Então, hoje, muitos setores vão depender das máquinas térmicas e principalmente dos dispositivos com motor à base de gasolina, diesel e etanol, que é o álcool, tá? O princípio de funcionamento tem a base no aproveitamento de energia liberada em uma reação de combustão, tá? Então, ele gera-se combustão, ocorre a mistura do ar e do combustível em seu interior e ele gera aí proporção para a máquina funcionar, certo? Então, alguns motores podem funcionar com mais de um tipo de combustível, ou seja, os carros flex, que eles funcionam tanto com álcool quanto com gasolina, tá? Etanol ou gasolina. Bom, pessoal, então nós vimos que as máquinas térmicas são essenciais. Primeira coisa,
para ela funcionar é essencial a liberação de calor, tá? E fica a dúvida para vocês aí, essas máquinas, essas fontes de energia sempre foram as mesmas? Como o calor é liberado, existe risco associado, então uma das primeiras fontes utilizadas pelos seres humanos foi a madeira, que inicialmente era queimada na forma de lenha com a finalidade de aquecer corpo e comida, tá? Com o tempo, ela passou a ser explorada na forma de carvão vegetal. E aí, pessoal, no final do século XVIII, as florestas começaram a sofrer os impactos ambientais porque o uso era discriminado. E aí outras fontes de calor passaram a ser aproveitadas, como a gordura animal e os óleos, porque eles estavam retirando bastante madeira do ambiente, causando impacto ambiental. E aí, a partir desse período, os combustíveis minerais, como carvão, eles tiveram uma grande importância aí para o funcionamento de máquinas térmicas. Posteriormente a isso, nós temos a energia elétrica. Bom, ao longo do tempo, então, outros combustíveis como o petróleo e seus derivados foram sendo utilizados. No século XX, os investimentos em alternativas menos poluentes, agora a preocupação com o meio ambiente que vocês têm que ter, como álcool, tornaram-se mais intensos. E aí, isso possibilitou aí o desenvolvimento de outras formas de geração de energia, incluindo as famosas fontes sustentáveis que nós já discutimos bastante em aula. Pessoal, vamos falar agora de diferentes tipos de combustível. As máquinas, elas funcionam com diversos tipos de combustível. Bom, no caso das térmicas, muitas vezes vamos utilizar o carvão mineral. Porque essa fonte de energia, como o petróleo e o gás natural, fazem parte de um grupo denominado combustíveis fósseis, certo? Conhecidos como recurso natural não renovável. O que quer dizer não renovável? Só relembrando o conceito. Quando eu falo não renovável, não é que ele nunca vai se renovar. Ele pode se renovar, só que ele não vai se renovar em tempo de vida humana. Ou seja, você e seus descendentes, né, não verão essa renovação. Por isso ela é considerada não renovável. Então, outras fontes de energia são consideradas renováveis. Por quê? Podem ser respostas na natureza, elas se renovam em tempo de vida humana e podem ser aí respostas na natureza à medida que são utilizadas. Bom, vamos falar de biocombustível, né? Então, alguns exemplos de fontes renováveis e não renováveis. Fontes renováveis, então, eu tenho recursos hídricos, eu tenho ventos, raios solares e biomassa, certo? Que é a massa orgânica. Isso são fontes renováveis. Só que cada um, pessoal, vai ter um ponto positivo e um ponto negativo, certo? Vou escolher dois aqui para te falar o ponto negativo. No caso dos raios solares, as placas são caras e a retirada de material, de muito material para realizar a fabricação das placas. Já os ventos, né? Você tem que ter um espaço aberto e só que essas hélices essas hélices eólicas, elas acabam atrapalhando a migração dos animais. Então, acabam matando os animais e fazem muito barulho. Tá? E fontes de energia não renováveis, petróleo, carvão, urânio e gás natural, certo? Já expliquei a definição de não renováveis aqui. Os combustíveis, eles são substâncias que, ao reagirem com gás e oxigênio, promovem a liberação de calor, tá? Então, professor, tem que ter gás e oxigênio? Tem que ter oxigênio para gerar uma reação de calor? Sim, para essa liberação de calor, sim. Então, esse calor é liberado, tá? Por várias finalidades, como aquecer água, mover pistão, engrenagem, motor. Então, elementos que contribuem para o funcionamento aí de máquinas térmicas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula parte 2. Aguardem que logo vocês terão a parte 3
para finalizar esse capítulo. Até mais e uma excelente semana.